Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Moisés Santos e esse é o canal A Verdade na Prática. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Nós vamos falar sobre a diferença entre ser cristão ou não cristão. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu queria pedir a você que se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Fica até o final do nosso vídeo e depois deixe o seu like. Quando você se inscreve, você ajuda a divulgar e nos ajuda a pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Quando você deixa o seu like, você ajuda o YouTube a divulgar o nosso vídeo e isso é muito importante e muito bom para nós. Portanto, nos ajude, fica até o final do vídeo e deixa aí o seu gostei, que vai ser muito importante para a gente, tá bom? Bom, o tema de hoje é o que nos diferencia das outras pessoas. E com isso, eu quero falar para você como é ser um cristão. O que é ser cristão? O que o cristão faz? E por que nós recebemos esse nome? Na verdade, o cristianismo é uma doutrina, é um estilo de vida, é um modo de escolher e viver na presença do Senhor. Portanto, viver em Cristo, ser um cristão, é andar em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e de conduta. O que significa dizer isso? Significa que nós escolhemos viver de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela nos dá um modelo de vida, um padrão para nós seguirmos na sociedade em que nós estamos inseridos, como pessoas da sociedade e também de forma espiritual, ou seja, além do natural, da vida natural, além do cristão trabalhar, estudar, viver, casar, se relacionar e ter toda uma vida natural e social igual a todas as pessoas, com o diferencial de que nós obedecemos às Escrituras Sagradas e o seu estilo de viver, de modo de vida, como foi ensinado por Jesus aos seus discípulos, os discípulos para outros discípulos, e o tempo passou desde Jesus até os dias de hoje, onde o ensino foi passado de geração em geração e nós continuamos seguindo a esta doutrina, a este ensino. Mas muita gente confunde cristianismo com religiosidade. E hoje eu quero mostrar para você um ponto que eu considero o mais importante para aquele que se declara um cristão. Por quê? Porque quando você diz que é cristão, você precisa mostrar ou, pelo menos, viver de acordo com o que você aprende sobre o cristianismo. E o ponto crucial disso, na verdade, não começa em Jesus. Começa lá no Antigo Testamento, quando Deus se revelou para o seu povo Israel e usou Moisés para ensinar o povo como era o tipo de relacionamento que Deus queria entre ele e a nação de Israel e, consequentemente, a todos os povos da terra que aceitassem ele como seu Deus, como o Senhor da sua vida. Portanto, eu quero convidar você para nós lermos um texto aqui na Palavra de Deus que vai nos fazer a referência sobre esse assunto. Vamos lá? Eu sempre digo para você acompanhar os nossos estudos com a sua Bíblia. Assim você pode referenciar na sua Bíblia, ler depois sozinho, rever os textos e aprofundar o conhecimento que você começou a adquirir através do nosso trabalho. Portanto, abra sua Bíblia aí no livro de Êxodos. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler do versículo número 12. Então, Êxodo, capítulo 33, versículo 12, em diante até o versículo de número 17. Vamos lá, me acompanha aí. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não dissestes a quem enviarias comigo. Declarastes: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Olha só, Deus dizendo a Moisés. Moisés disse: o Senhor declarou isso para mim. Eu o conheço pelo nome e me agrado de você.
Aí Moisés replica: se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Moisés diz a Deus que gostaria de conhecer melhor os caminhos de Deus, a vontade de Deus, o que Deus tinha preparado para ele e para a nação de Israel. E Moisés queria ter intimidade, queria conhecer, queria saber o que Deus tinha preparado para a vida dele. E aí o discurso continua. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu a Moisés: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. É esse texto que eu quero que você preste bastante atenção. Versículo 17, ele diz: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Vamos voltar aqui um versículo anterior, o versículo 16, quando Moisés faz esta afirmação: pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Meu querido, esse texto, esse diálogo entre Deus e Moisés, ao meu ver, é a base para o relacionamento entre o homem e Deus. Moisés, ele teve o cuidado de dizer para Deus que se Deus não fosse estar com ele e com o seu povo, ele não iria adiante com aquele projeto. Pedir a Deus a presença dele na vida de Moisés, na vida dele e na vida do povo, foi o ato mais sublime de coragem, de fé e de esperança que alguém poderia ter. Para alguém que tem consciência e que tem o mínimo de conhecimento das Escrituras, é fácil entender que para alguém que serve ao Deus Todo-Poderoso, alguém que serve a Jesus, que se considera parte da vida de Deus e de Jesus, porque a Bíblia nos coloca como herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Se nós, que temos essa ideia, que temos essa consciência, não entendermos esta relação, estamos fadados ao fracasso como cristãos. Porque o que Moisés disse ali ecoou por todos os séculos até a data de hoje. Presta bem atenção, ele disse: olha, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, se a tua presença não estiver conosco, nós não sairemos daqui. Por quê? Porque é a tua presença que nos diferencia dos outros povos da terra. A presença de Deus na sua vida faz toda a diferença. Se você é um cristão, se você conhece a palavra de Deus, a presença de Deus tem que existir na sua vida. Deus tem que estar presente na sua vida. E o que significa Deus presente na vida de alguém? Significa que essa pessoa tem comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você obedece à palavra de Deus. O que está acontecendo ultimamente, na verdade há muitos anos, é que as pessoas têm se esquecido da presença de Deus. As pessoas não têm buscado a presença de Deus. As pessoas, elas mantêm um título de cristãos, mas não querem andar segundo os ensinos do Senhor para a vida daqueles que creem no seu nome e na sua palavra. As pessoas querem se considerar cristãs, querem usar o título de cristão, mas não querem viver
de acordo com esse manual que é a palavra de Deus, que nos ensina a vontade de Deus e que nos diferencia das outras pessoas, porque quando você conhece a Deus, você quer que a presença dele esteja em sua vida. Mas isso não é apenas teoria. A presença de Deus tem que estar na vida das pessoas de forma categórica, de forma real, diária, em todos os momentos e em todos os aspectos da vida do ser humano. Não apenas de forma religiosa, mas tem que estar presente na vida daqueles que se consideram cristãos em todo momento. Ser um cristão é andar de acordo com a palavra de Deus. É querer agradar a Deus. É querer viver como Deus quer que você viva. Mas eu vou mostrar para você aqui que quando você declara ser cristão e você não anda de acordo com aquilo que está proposto para um cristão, você deixa de ser um cristão. Porque aí você abre um espaço para que as tradições do mundo, os costumes, a cultura, o modo de vida que está lá fora, daquelas pessoas que não conhecem a Deus, entre na sua vida e leve você a ter uma prática de vida, uma vida diária, cotidiana, como um não cristão, mesmo que você diga que é. E isso é um erro, é uma falha, é algo que não deve acontecer. Nós temos um exemplo aqui nas Escrituras, quando Moisés tirou o povo do Egito, a mandado do Senhor, e Deus enviou de dia uma coluna de nuvem, uma nuvem para guiar o povo pelo deserto. Aquela nuvem tem uma representação muito fantástica, entre elas a proteção de Deus, porque o sol do deserto é causticante. E aquela nuvem pairava sobre o povo e, de certa forma, trazia até alívio ao povo. Mas, principalmente, a presença dele. À noite era uma coluna de fogo, porque à noite no deserto o frio é tremendo. Assim como durante o dia o sol é causticante, durante a noite o frio é terrível. Então Deus enviou uma coluna de fogo à noite para alumiar o caminho por onde eles caminhavam, para aquecer o povo do frio do deserto e também para dizer que Deus estava presente no meio deles. Em todo momento, de dia e de noite, Deus esteve presente na vida do povo, daqueles que o buscavam e queriam ter Deus na sua vida. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus, após ser morto e ter ressuscitado, ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei o Consolador, e ele ficará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está presente na vida daqueles que querem e daqueles que obedecem. Portanto, essa é a verdade que nos diferencia dos outros povos. A presença de Deus nas nossas vidas. Vou ler aqui um texto para você de Gálatas e depois de Hebreus, que mostram como alguém que tem Deus em sua vida presente, ou a presença de Deus em sua vida, age no mundo que nós vivemos. E também vou mostrar que aqueles que dizem que tem Deus e não tem, aqueles que dizem que tem a presença de Deus em sua vida não tem, como eles também agem. Há uma diferença entre aqueles que habitam no mundo de forma natural e que não reconhecem a Deus, são apenas religiosos, que cumprem apenas alguns protocolos religiosos, mas na verdade seus corações estão longe de Deus, e aqueles que andam de acordo com a vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia. Primeiro nós vamos ver o diferencial entre aqueles que têm Deus e dos que não têm. Os que têm Deus, eles andam pelo Espírito e cumprem a vontade do Espírito de Deus. E aí você vai ver que as obras daqueles, ou seja, os atos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós praticamos, são direcionados, dirigidos pelo próprio Deus, através do seu Espírito, que é santo, e nos direciona através da sua palavra, que nos instrui a viver dessa forma. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo de número 5. Aqui diz, no capítulo de número 5, como é a vida pelo Espírito e como é a vida daqueles que andam segundo a vontade dos seus corações. Vamos dizer assim. Portanto, escute aí.
Paulo, ele escreveu aos Gálatas e nesse capítulo 5, do versículo 16 e até, vamos dizer assim, até o versículo de número 26, nos deixa bem atentos ao que é andar segundo Deus e a sua vontade e ter a presença dele, ou o contrário, viver sem Cristo e andar segundo a vontade dos costumes da própria vontade humana, da carne, como nós falamos. Vamos lá. Diz assim, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Olha o que Paulo fala, deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida, instruir você no caminho em que você deve andar. Assim vocês não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Porque a natureza humana é pecaminosa. E somente o Espírito de Deus e a presença de Deus na vida do ser humano para fazer com que ele não cumpra com as vontades da natureza humana. Vamos lá. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ficou bem claro isso aí? O Espírito nos impulsiona a fazer o que é correto, a natureza humana nos impulsiona a fazer o que é errado. O Espírito combate a natureza humana e a natureza humana combate os desejos do Espírito. Vamos lá. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês desejam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí Paulo vai mostrar o que é que a natureza humana produz. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a estes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas, elas são contrárias ao padrão que Deus espera que o homem viva, que o homem deseje, que o homem queira praticar. Essas coisas são contrárias à santidade de Deus. E ele continua: mas o Espírito produz esse fruto. Que fruto? O que eu vou dizer agora. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. E ele diz mais aqui: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Olha só, não nos tornemos... Ele diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos na direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Bom, Paulo escreveu e deixou bem claro que aqueles que andam pelo Espírito, aqueles que querem obedecer à palavra de Deus, aqueles que se declaram cristãos, precisam viver de acordo com a instrução do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Quando ele fala em todas as áreas, ele está dizendo exatamente isso, que você não deve ficar apenas criando protocolos religiosos que levam você a uma igreja, que levam você a carregar uma Bíblia. Pessoas que deixam uma Bíblia, por exemplo, aberta no Salmo 90 ou no Salmo 23 na sua casa e nunca lê. Ou que passam um ano inteiro sem ler a palavra de Deus, ou estudar a palavra, ou ouvir a palavra. Essas pessoas, elas deixam de ter o conhecimento e de saber qual é a vontade de Deus em suas vidas. Como é que alguém assim pode realmente praticar aquilo que Jesus ensinou?
ou a vontade de Deus? Deus fala conosco através da sua palavra, do seu ensino, através do seu espírito, através de revelações, de sonhos, de visões. Deus fala com o ser humano de muitas maneiras. Mas nós precisamos entender que há um diferencial entre aqueles que creem e verdadeiramente são cristãos, daqueles que se declaram cristãos e têm uma vida completamente diferente daquilo que as Escrituras ensinam. Portanto, eu espero verdadeiramente ter esclarecido para você qual é o diferencial. Lá de Moisés até hoje, nós entendemos que é a presença de Deus que faz toda a diferença. Se Deus estiver verdadeiramente presente na sua vida, tudo é diferente. Mas Ele não vai estar presente na sua vida só porque você quer, só porque você declara. Porque muita gente diz, eu tenho Deus, mas as suas obras demonstram o contrário. E Jesus já ensinava dizendo, pelas suas obras os conhecereis. Ou seja, você vai conseguir discernir, diferenciar quem verdadeiramente tem Deus daqueles que não têm. Um cristão, ele se esmera por praticar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que um cristão não erra. Eu não estou dizendo com isso que um cristão não cai, não peca, não pratica às vezes coisas que são contrárias às Escrituras. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Vivemos num mundo que é cheio de tentações. Nós temos a própria carne, a própria natureza humana que nos produz a tentação, nos provoca a tentar e a ser tentado, a querer algo que desagrada a Deus. Nós temos o mundo com a sua cultura. Quando eu digo mundo, eu falo da sociedade, das pessoas, dos sistemas, que nos provocam também para que pratiquemos e vivamos de acordo com essa cultura deles. E nós temos o nosso inimigo espiritual, que é Satanás, com as suas hostes espirituais do mal, que também induzem e produzem fontes de tentação para aqueles que querem seguir na presença de Deus. E para todos os homens, de um modo geral. Então, eu não estou dizendo aqui que um cristão verdadeiro, ele não erre, que ele não caia, que ele não falhe. A diferença é que quando um cristão de verdade falha, ele se arrepende, pede misericórdia a Deus, clama pela presença de Deus. E Deus, que conhece os corações dos homens, perdoa e o coloca de volta em comunhão com Ele. Esse é o diferencial. Portanto, nós não estamos aqui para acusar ninguém, mas para mostrar qual é a diferença de quem serve a Deus daquele que não serve. Daquele que anda na presença de Deus e daquele que não anda. Daquele que se declara cristão e é cristão de verdade, daquele que diz que é e não é. Portanto, para você que não é um cristão, se você quiser ter uma vida digna diante de Deus, se você quiser verdadeiramente receber o perdão dos seus pecados, se você verdadeiramente quiser um conserto com o Criador, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja um cristão de verdade e não de mentira. Seja um cristão que declara a verdade na presença de Deus e você será feliz. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de fazer a sua assinatura do nosso canal, se inscrever e participar dos nossos estudos. Até o próximo estudo, que será em breve, se Deus permitir.